Santa Cecília TV, nas eleições 2016, chegamos ao segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Mongaguá. Vamos conhecer as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato a perguntar. Por favor. Jacó Neto. Candidato Jacó Neto, por favor, para quem é a sua pergunta? Professor Arthur. Para quem? Professor Arthur. Professor Arthur, 30 segundos para a pergunta, por favor. Eu quero perguntar ao candidato. O candidato já está há praticamente 16 anos no governo e eu queria perguntar ao candidato quais são suas propostas, caso seja reeleito, e quais são os pontos que ele gostaria de consertar que foram falhos na administração atual. 1 minuto e meio, candidato, por favor. O que nós estamos fazendo nesse período foi a recuperação da cidade de Mongaguá. Nós encontramos uma cidade totalmente quebrada, quase 50 milhões de dívidas. Nós conseguimos pagar já 35 milhões dessa dívida toda. Conseguimos investir na saúde. Vamos entregar agora 3 unidades de saúde novas. Já entregamos as ampliações das unidades de saúde. Estamos terminando 2 creches novas para entregar para a população. Nós ampliamos as escolas, o número de salas de aula, número de vaga para nossas crianças. E é nesse sentido, estamos alargando os canais da Orla da Praia para que tenha escoamento, estamos reurbanizando toda a Orla da Praia. E a nossa intenção é dar sequência a esse trabalho. Vamos entregar a UPA para a família de Mongaguá. Nós inauguramos o hospital, solicitamos ao governo do estado o auxílio para pôr em funcionamento a nossa maternidade, que até 2008, no meu governo, funcionava normalmente. Então, o que nós pretendemos é dar sequência desse trabalho com todas as obras da cidade, pavimentação de rua, guia, sarjeta, tudo que nós fizemos nesses 3 anos e meio, nós não fizemos R$1 de dívida para a família de Mongaguá. Pagamos a dívida do outro. O que nós não faríamos com 35 milhões em Mongaguá, se não tivesse que pagar as dívidas? Então, é isso que nós vamos fazer. Seriedade, honestidade, esse é o caminho do nosso governo. 30 segundos para a réplica. Bom, eu acho que essa cidade que o prefeito acabou de expor não é a cidade de Mongaguá. Nós temos uma saúde que está na UTI, nós temos a educação que caiu muito de qualidade, vejam os índices regionais, nós temos as ruas todas esburacadas, uma iluminação precária, o turista que foi embora, nós não temos investimento em nenhuma área. Para vocês terem ideia, a farmácia municipal ela fica num ponto onde não passa ônibus, as pessoas têm que, grande parte, atravessar em quadras para ir a pé. Não teve investimento em combate à enchente, as valas, as galerias, os córregos estão todos entupidos, não teve o desassoreamento dos rios, não teve projeto nenhum e Mongaguá encontra-se hoje numa das piores fases da sua história. Então, hoje, nós temos, segundo jornais, segundo os dados, a administração mais mal avaliada da Baixada Santista. 30 segundos, professor. Acredito que o candidato não deve estar morando em Mongaguá ou estar lembrando do governo que participou junto com o teu pai. Eu acho que quando você pega uma administração como nós pegamos, com essa dívida toda, como peguei também quando o Jacó administrou junto com o pai dele, que foi milhões de dívida, fechou o pronto-socorro do Veracruz, fechou o pronto-socorro de Agenor de Campos, fechou as unidades de saúde, enfim, fechou o centro cultural, fechou a escola técnica, foi um fecha-fecha danada. Essa foi a administração dele. Eu acho que ele está confundindo com a nossa administração. Mongaguá hoje está em plena recuperação. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Vamos ao sorteio do próximo candidato, por favor. André Bahia. Candidato André Bahia, para quem é a sua pergunta, por favor? A minha pergunta é para o nosso companheiro e candidato Renato Nonato. Eu gostaria de saber, candidato, o que você iria fazer, se eleito,
para acabar com as enchentes de Mongaguá, que destrói a vida de muitas pessoas, principalmente do lado do morro, onde não tem nem como se locomover, nem a pé, nem de carro, nem de bicicleta. Obrigado. André Bahia, a população de Mongaguá. A questão dos alagamentos em nossa cidade é uma questão muito séria. Muito pouco foi investido. Hoje, no orçamento municipal, nós temos apenas 1,5% que é investido na questão de alagamentos. Há um problema sério quanto ao sistema de drenagem da nossa cidade. Há muitos anos, o que fazemos é apenas limpar valas, e isso quando não é muito mal feito esse serviço, e quem sofre com isso são toda a população dos bairros, tanto da Vila Atlântica, tanto do Agenor de Campos, e pasme, a Pedreira, que era um bairro que nunca sofreu com alagamentos, hoje é um bairro que sofre muito com a falta de um trabalho chamado de macrodrenagem, que é o quê? Cuidar do sistema de drenagem da cidade como um todo. Nós vamos investir sim, e nós faremos um sistema eficiente, não somente limpando, mas principalmente alargando os canais, dando vazão para que a água que está lá do morro possa transpor e ir para o lado da praia, dando vazão para todos os rios, limpando os nossos rios, desassoreando nossos rios, para que a água possa correr. Porque o sistema de alagamentos é como se você não limpasse a sua calha da sua casa. Se você não limpa, a água não escoa. Por isso, nós faremos no nosso governo um investimento maciço. Eu e minha família fomos vítimas do alagamento. Nós temos um comércio ali na Monteiro Lobato e por 2 vezes perdemos todo o investimento feito na nossa drogaria, na farmácia Drogamix, por causa da falta de gestão do município em cuidar do sistema de drenagem. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu aceito a resposta do pré-candidato e passo o tempo. O senhor tem 30 segundos de réplica. Mais uma vez, a população de Mongaguá, o problema de alagamentos na nossa cidade é um problema seríssimo. E também não existe solução imediata para problemas sérios. O que nós devemos fazer é um sistema, como eu disse, um sistema de macrodrenagem que leva anos. A cidade de Praia Grande fez. Na Praia Grande, esse sistema como um todo durou quase 18 anos. E é isso que nós precisamos fazer em Mongaguá. Com mais eficiência, claro, porque é uma cidade menor. Mas faremos no nosso governo investimentos maciços para a solução desse problema na nossa cidade. Muito obrigado. Vamos ao sorteio do próximo candidato que fará a pergunta. Professor Arthur. Professor Arthur, por favor, para quem é a sua pergunta? Para o candidato Redó. Candidato, a sua história de vida não conta com nenhuma atividade profissional, o que nos autoriza a concluir que o senhor não possui nenhuma experiência administrativa. Como o senhor pretende administrar a cidade de Mongaguá? 1 minuto e meio, candidato. Muito importante nesse momento a gente falar para os jovens que estão na cidade de Mongaguá. O jovem que tenta hoje o primeiro emprego, o jovem que tenta também um estágio na cidade de Mongaguá e o jovem que está tentando se capacitar. Eu tive sim carteira registrada, trabalhei em comércio de lojista, de shoppings, e aí nós tivemos uma grande experiência de vida, mas voltei para a cidade de Mongaguá porque Mongaguá não gerava emprego para mim e para a minha geração. E aí eu fui e entrei na política para tentar mudar um pouco dessa história. Entrei na política, trabalhei na Câmara Municipal, depois fui eleito o vereador mais novo da cidade de Mongaguá e trabalhei os 4 anos, vim para Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília, e me formei em Direito. Hoje eu tenho um escritório de advocacia em Mongaguá e eu sei o quanto é difícil hoje para os escritórios, para os comércios, para os grandes mercados que estão fechando as portas em Mongaguá e indo para a cidade vizinha. Então passei todo esse ciclo na minha cidade. Infelizmente é uma história que vem de longos 20 anos que até o governo do PSDB, do nobre candidato, não fez nada que melhorasse a situação. Hoje, vejam quanto que é a quantidade de desempregados na cidade de Mongaguá. Quantas pessoas nos procuram pedindo emprego, dando currículo. Infelizmente, é isso que a cidade proporcionou com essa política de Mongaguá que o PSDB imperou. 1 minuto de réplica, candidato. A família de Mongaguá ficou bem claro que o candidato não tem bagagem nenhuma, portanto não sabe o que é administrar. Temos exemplo no país e na nossa cidade, né? Fernando Collor de Mello, Paulinho, mostraram o modelo de como não administrar uma cidade.
né? Não estamos falando de um jogo de videogame, estamos falando na nossa cidade, nas unidades de saúde, nos investimentos adequados, que existe responsabilidade e muita experiência. Nossa cidade é uma cidade realmente pequena. Toda a situação que os municípios de nossa região passam, Mongaguá também passa, né? Com a falta de emprego, principalmente no litoral sul, que nós vivemos exclusivamente do turismo, que fomenta a construção civil, fomenta o nosso comércio. Então, sempre tivemos esse problema em Mongaguá e na nossa região. Então, nós temos o quê? No momento de turismo, no momento de fomento, nós temos milhares e milhares de pessoas em Mongaguá, onde surge o serviço para todos. Mas Mongaguá, no nosso governo, tivemos várias indústrias, vários novos investimentos, e eu tenho certeza que assim nós vamos continuar. 30 segundos. Eu não sei quais indústrias, só se ele está falando de Cubatão. Em Mongaguá, o jovem tinha que trabalhar como ambulante na praia. Infelizmente, nós não demos essa oportunidade. Eu quero dar essa oportunidade, eu quero gerar emprego, eu quero voltar ao Senai, eu quero transformar a ETEC em FATEC, eu quero proporcionar aos universitários a capacitação, aos jovens o primeiro emprego, aos patrulheiros. Eu quero poder fazer tudo isso, a oportunidade que eu não tive, para não ver as futuras gerações também indo embora da nossa cidade de Mongaguá por conta dessa política. Vamos ao sorteio do quarto candidato a perguntar. Renato Donato. Candidato Renato Donato. O senhor tem que fazer sua pergunta ou para o candidato André Bahia ou para o candidato Jacó Neto. Jacó Neto. Candidato, a nossa cidade tem um problema sério na questão de saúde. Nós acompanhamos diariamente a população que nos procura porque a falta de vagas nos hospitais, a maternidade foi reinaugurada, mas não está funcionando. Mas tem um assunto muito específico que eu gostaria de perguntar. O senhor eleito, o que o senhor fará na questão de saúde do nosso município, em especial para as nossas crianças, as nossas mães que querem dar à luz na sua cidade? Obrigado pela pergunta, candidato Renato. A saúde é a bandeira de todos. Nós temos uma maternidade que ela foi inaugurada, como Vossa Excelência disse, e que até agora não foi colocada em funcionamento. As crianças de Mongaguá, nós temos alguns pediatras que atendem, mas nós precisamos fazer, inclusive, a puericultura dentro de um local específico para as crianças. Nós queremos transformar hoje, onde está o Hospital e Maternidade de Mongaguá, fazer a maternidade funcionar e colocar atendimento especializado de crianças, inclusive com internação infantil, transformar aquilo num centro de internação infantil para cuidar das crianças de Mongaguá. Na parte superior, onde fica o administrativo, nós queremos colocar também alguns exames complementares referente a crianças. Raio-X infantil, nós queremos colocar algumas especialidades como o alergologista, nós queremos colocar algumas especialidades referente à pediatria e fazer com que as crianças de Mongaguá sejam tratadas em Mongaguá. 1 minuto. O jornal A Tribuna, de 3 de março de 2015, mostrou os dados da mortalidade infantil em Mongaguá. Esses números saltaram 190,3% em referência 2014-2015. No nosso governo, nossa atenção especial será a mãe, nossa atenção será especial às crianças, nós teremos uma atenção especial à população de Mongaguá. Eu sei disso porque sou pai. Minha filha tem apenas 3 anos. E no dia 5 de maio de 2013, quando estourou a bolsa de minha esposa, nós fomos até o Hospital e Maternidade de Mongaguá. Não pudemos ser atendidos. Aliás, o médico que nos atendeu, hoje já não encontra entre nós, pediu para que nós levássemos ela para outro lugar, porque ali a minha filha não poderia nascer. Vejam só, em 1982, no ano que eu nasci, nossa família já estava em Mongaguá há mais de 40 anos. E não nasci lá. E hoje as crianças também têm que sair de Mongaguá, as mães têm que sair de Mongaguá para dar luz. 30 segundos, candidato. O dia do nascimento de todo filho de Mongaguá tornou-se uma peregrinação. As crianças de Mongaguá não nascem em Mongaguá. O cuidado com essas crianças é muito importante, o acompanhamento pós-parto é muito importante.
Inclusive, nós temos muitos casos em Mongaguá de mães que sofrem de depressão pós-parto. E nós queremos colocar psicólogos à disposição, porque isso salva a vida da mãe e salva a vida da criança. Portanto, no nosso governo, criança vai ser prioridade. Vamos ao sorteio do quinto candidato a perguntar, que por eliminação é o candidato Rafael Redó. E a pergunta tem que ser obrigatoriamente dirigida ao candidato André Bahia, por favor. Com o maior prazer. Candidato André, nossa cidade de Mongaguá, ela sofre também na parte de infraestrutura urbana. É uma cidade plana, recortada por uma rodovia de ponta a ponta. Acaba dividindo dois lados, o lado praia e o lado pista. O que você tem hoje de projeto para a nossa cidade de Mongaguá em torno da questão de infraestrutura urbana? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o problema de Mongaguá, de ter dividido a cidade, é um problema gravíssimo. Mas eu acho que eu não tenho, se eleito, não vou ter condições de resolver esse problema. Os vereadores, os prefeitos, se fala em fazer viaduto, se fala em fazer passagem subterrânea. Eu acho que o que nós temos que fazer é aceitar o lado morro, aceitar o lado praia e trabalhar e fazer alguma coisa, criar infraestrutura de emprego, de moradia, de educação, para você acomodar essas pessoas, dar uma condição de vida melhor para com que eles consigam ser felizes aonde eles moram. Porque eu falar que vou mudar o lado do morro para o lado do praia é a mesma coisa que o candidato falar que vai levar o zoológico para Mongaguá. Eu acho uma coisa inviável. Então nós estamos aqui querendo qual a solução para se resolver o problema dessas duas cidades divididas. É a gente cuidar dessas duas cidades sem restrição, sem olhar quem, dar de si sem pensar em si. Então o que está faltando em Mongaguá, eu acho que é amor, é coração, é você se dedicar ao próximo, sem olhar para que lado ele está, se é lado morro ou se é lado praia. Está certo. Eu acho que tem que haver uma cooperação com o Estado e até Brasília. Sozinho, o orçamento de Mongaguá não vai conseguir resolver muitas coisas de infraestrutura. Porém, nós temos um plano para a nossa principal avenida de Mongaguá, que é a Monteiro Lobato. A principal avenida que interliga os bairros com o centro da cidade. Interliga também todos os bairros da cidade. É nela que a gente precisa ter uma grande obra de infraestrutura urbana. Político não consegue fazer porque deixa para fazer tudo no último ano, perto das eleições. Aliás, outros políticos também gostam de ficar pintando as pracinhas ou pintando só o centro. Nossa prioridade não. Nossa prioridade é lá do pista, é no bairro, é onde vive a população de Mongaguá. Vamos fazer sim a Monteiro Lobato nos 4 anos em 4 fases, podendo fazer desde a parte de asfalto, canalização, ponto de ônibus, sinalização, iluminação, a ciclovia, acabar com as lombadas e principalmente amenizar ou até acabar com o perigo de enchentes. 30 segundos de tréplica, candidato. Eu acho que realmente a gente precisa fazer alguma coisa em Mongaguá. Mongaguá realmente, eu não sei o que é que o prefeito atual diz sobre isso, que uma hora ele fala que não tem dinheiro, pegou muita dívida na cidade, mas realmente nós estamos abandonados. Eu faço parte da área industrial, eu tenho uma indústria naquele lado, eu tenho muita dificuldade com o pessoal, até que vai trabalhar, porque não tem condições de trabalhar quando chove. Eu tenho um problema de caminhões, mas caminhões... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Chega ao fim o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Mongaguá, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já, não saia daí.